Tá orando pro Papai do Céu? Sim. Ó, a saladinha de beterraba do sítio. A gente tem bastante coisa do sítio, né? Pra comer, bastante coisa. Essa beterraba é maravilhosa. Ela é pequenininha, né? Então ela é bem molinha. E essa aqui é a kombucha, pessoal. Já tá feito, mas eu quero fazer num vídeo aqui com vocês. A kombucha já é das antigas aí no canal. O pessoal que seguia na época do sítio. Já sabe da receita. Mas assim, vou falar aqui super rápido. Ó, a Freedom aqui pedindo um franguinho. 1 copo de suco puro de limão, pessoal. Numa garrafa PET de água, tá? Só que primeiro você vai deixar essa mistura numa bacia pra curtir. E aí você vai jogar ali 1 xícara de açúcar. O açúcar vai fazer a fermentação da água do limão junto com o açúcar. 12 horas na bacia, coloca a sua mistura dentro da garrafa. E aí ali na garrafa que vai fazer o processo de fermentação, você vai deixar ela bem fechadinha, dentro de um armário, no escurinho, quietinha. 2 dias depois, ela vai estar com gás, igual refrigerante. Então a garrafa vai estar bem durinha e aí a sua kombucha já está pronta para ir para a geladeira e fica bem gostosa, porque ela fica com gás e é um refrigerante natural, tá, pessoal? Uma delícia, super saudável. E agora a gente vai comer, né? É lógico que começou a comer aqui antes de mim. Deixa eu cortar aqui seu franguinho, meu amor, que hoje também a gente tem bastante coisa para fazer. E vamos devagarinho aí, fazendo tudo que a gente precisa, certo? Tá gostoso o franguinho grelhado? Comeu tudo já? Deixa eu cortar esse aqui pra você. Cadê a Frifri? Frifri, vem pegar um pedacinho de frango pra você. Ela tá aqui, ó. Ela tá aqui, né? Parto no Brasil ou parto nos Estados Unidos? Quais são as diferenças? Bom, nos Estados Unidos, você tem a opção de fazer parto hospitalar, parto domiciliar planejado e parto em casas de parto. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Parto hospitalar, parto domiciliar planejado ou parto em casas de parto. E aí você me pergunta, Carol, e qual é a melhor opção? A melhor opção depende, né? Depende de cada família, depende de quanto a gestante estudou sobre parto para ela tomar a melhor decisão para ela, baseado na realidade dela, na realidade da família dela, nas melhores opções e benefícios pro ambiente que ela vive, para a parte financeira, para como que é o esquema da família dela, porque é muito relativo, que às vezes o que é uma coisa boa para mim não é o melhor para o outro, né? Então, às vezes, para uma mulher, o parto cesárea vai ser a melhor opção dentre todas as opções que ela tem, e para outra mulher, o parto normal vai ser a melhor opção dentre todas as opções que ela pode escolher. Então, a gente sempre faz o ideal na hora de tomar uma boa decisão, que eu sempre falo, é a gestante aproveitar esses 9 meses de gestação, principalmente se for a primeira gestação, né, que a mamãe ela tem mais tempo para se dedicar aos estudos, porque não tem criança pequena para cuidar, a estudar sobre 3 coisas muito importantes para o parto: fisiologia do parto, fases do trabalho de parto e violência obstétrica. Se você estudar essas 3 coisas, pode ter certeza que você vai saber tomar a melhor decisão para o dia do seu parto, porque o parto ele é um momento muito delicado, ele é um momento muito intenso, e nada melhor do que a mulher que vai parir, né, que vai estar passando por esse processo com o próprio corpo, se informar de como esse processo acontece, quais são os prós e os contras de todas as opções possíveis que ela tem disponíveis dentro da realidade dela. E assim, a mulher estudando essas 3 coisinhas que são bem básicas, e a partir dessas 3 coisas vão surgindo muito mais dúvidas,
que aí é onde a mulher mergulha num mar de informações muito legais sobre parto, que ela vai conseguir tomar a melhor decisão. Para mim, esse é o tipo de parto que funciona melhor. É com esse tipo de parto que eu estou mais confortável. Porque o que importa no dia do teu parto, mulher, é que você esteja bem, que você esteja tranquila, que você esteja confortável com a sua escolha. Porque quando você não estuda, pelo menos o básico, sobre o trabalho de parto, você acaba deixando com que outras pessoas tomem decisões importantes por você. Essa é uma decisão muito importante, faz parte do processo de vida de uma mulher parir. Ela foi feita para isso, mas é necessário você ter um mínimo de informações para que o medo e a ansiedade não tomem conta desse momento, que é um momento muito especial para a mulher e para a família envolvida. Então é muito melhor você fazer isso sabendo dos prós, dos contras, de tudo que você tem nas suas mãos e poder tomar decisões boas com cada uma das opções que você tem, porque dá para você ter um parto muito tranquilo, desde que você esteja munida de informações, porque o medo e a ansiedade são falta de informação, pessoal, é falta de conhecimento. A partir do momento que você vai tirando todas as suas dúvidas, o medo e a ansiedade vão ficando de lado e você vai entendendo que a dor do parto é uma coisa normal, é uma coisa que faz parte e é um processo que vai durar daquele momento, não vai durar para a vida inteira. E é um processo que vai deixar você mais forte, né? Então, esse medo da dor do parto, ele já é eliminado a partir do momento que você começa a entender que um processo maravilhoso ocorre dentro de você, que foi programado por Deus para que isso aconteça, e o seu corpo já é perfeito, já foi feito para isso. Tem um versículo da Bíblia muito legal que eu vou ler aqui junto com vocês, que tem aqui na parede da minha casa. Tá no office. Em Isaías 66:9 diz assim: sou eu, seu Deus, que faz as dores de parto virem. Por acaso não vou deixar que o bebê nasça? Hello people, estamos na correria aqui, só faltava uma única coisa pra gente bater o martelo e falar pra vocês aqui: vamos ter o bebê nos Estados Unidos ou não? Olha o que faltava: renovar o passaporte de Eloá e esperar ficar pronto. Então a gente regularizou tudo, faltava só isso pra gente bater o martelo e comprar nossa passagem. E outro fator decisivo para que a gente decidisse isso também foi o seguinte: nós encontramos um hospital no centro de Dallas que faz parto humanizado e aceita o nosso plano de saúde para cobrir os gastos desse parto. Então, se nós fôssemos pagar num hospital para ter um parto normal, o valor ia ser entre mais ou menos $4.500, já incluído a parte dos primeiros cuidados com o bebê, mais 2 dias de internamento. Se precisar, né? Até 2 dias, esse valor já está pago. Mas o meu plano, ele cobre uma boa parte desse valor. A gente talvez vai ter uma coparticipação, mas vai ser a maior parte desse valor vai cobrir, acredito eu. Não 100%, mas depois eu volto aqui para falar para vocês. E outra coisa é que esse hospital, ele faz partos humanizados. E o parto humanizado ou parto respeitoso é aquele parto na qual a equipe médica está ciente das preferências da gestante e vão respeitar as preferências dela. Para mim é essencial que na hora do meu parto eu possa me movimentar livremente e possa escolher a posição na qual eu me sinta mais confortável, literalmente na hora que o bebê vai sair, na hora do expulsivo. Então eu já tive a experiência do parto da Eloá, na qual na hora do meu expulsivo, que a neném saiu, eu fiquei de pé com os joelhos levemente flexionados. Foi a posição que eu me senti bem, que eu me senti confortável, que o meu corpo pediu essa posição. Então é bem legal assim que na hora do seu parto o seu corpo
ele vai encontrar uma posição que você se sente bem. Eu testei todas as posições possíveis, né? Agachada, de cócoras, de 4 apoios, na banheira. E a posição que eu me senti bem foi a que eu menos esperava, que era de pé, com os joelhos flexionados, e ali eu fiquei, e ali eu tive Eloá. Então eu sei da importância que é você poder se movimentar, porque o bebê ele vai descer, certo? Então assim, aquela posição ginecológica na maca, muitas vezes com a perna flexionada ou para cima, ela não favorece a saída do bebê, ela não favorece o seu trabalho de parto. Pelo contrário, ela pode dificultar o seu trabalho de parto e nesse caso sim aumentar o risco de laceração. Então eu liguei nesse hospital, na verdade essa semana passada eu liguei para mais de 30 pessoas, entre casas de parto, hospitais, equipes médicas, obstetras, para falar com o maior número de pessoas, para me informar sobre tudo, como é, né, o parto, como é isso nos Estados Unidos. Então eu fiz uma pesquisa bem extensa e nós encontramos esse hospital que respeita as preferências da gestante. Então se na hora do nascimento do bebê o Felipe quiser pegar o bebê, a gente pode ter essa liberdade de escolher isso. Nós podemos cortar o cordão umbilical, nós podemos fazer algumas escolhas que num hospital convencional nós não poderíamos. Por exemplo, tem um outro hospital que, apesar de ser muito bom também, lá em Frisco, numa cidade próxima a Dallas, eles não deixam a mulher ficar na posição que ela quiser na hora da saída do bebê. Eles fazem, né, eles vão orientar essa mulher a ficar deitada na maca. E é disso que eu tava com medo, porque essa é a única posição, assim, a última das últimas posições que eu iria me submeter para ter um bebê, por eu saber dos riscos de laceração que ocorrem nessa posição e como essa posição é dificultosa para a mulher. De todas as posições para a mulher ter um bebê, essa é a pior. E infelizmente essa é a posição mais aplicada nos hospitais ainda. Então é difícil de encontrar hospitais que concordam da mulher se movimentar livremente durante o trabalho de parto, mas nós conseguimos encontrar esse hospital que se chama Baylor University em Dallas. Até antes do dia do parto eu quero fazer um tour por esse hospital para a gente conhecer, ficar familiarizado com este local, mas já estamos aí com esse caminho também andado. Olha, pessoal, eu acredito assim que toda essa mudança repentina de última hora, ela não tem muito a ver com nós, e sim com os propósitos de Deus, porque nós sempre fazemos a nossa família ficar o mais unida possível. E agora era o momento que a nossa família estava separada, né? O Felipe lá nos Estados Unidos, eu aqui. E eu acho que isso tem muito mais a ver com os planos de Deus para nós. Porque, primeiro, que eu coloquei tudo nas mãos do Senhor sobre todas essas situações, né? A gente agiu muito pouco no que a gente ia fazer. A gente realmente entregou nas mãos de Deus e falou, vamos ver o que vai ser melhor pra gente. O nosso desejo é que a família fique unida na hora do nascimento do bebê, seja o Felipe vindo pro Brasil ou eu indo pra lá. Então as coisas começaram a se movimentar. O Felipe não iria poder vir pra cá por causa do trabalho dele lá. E teve também a questão do passaporte da Eloá, que nós estávamos correndo atrás. Teve a questão de mudar todos os planos e fazer uma nova pesquisa de hospitais, casas de parto, etc. E nós fomos fazendo e tudo foi se desenrolando e rapidinho tudo se resolveu. E só dos planos terem virado de cabeça para baixo e em uma semana tudo ter se resolvido, eu tenho certeza que é a mão de Deus agindo para que a nossa família fique unida nesse momento do parto, que é o momento mais importante da vida ali do bebê, né? Do bebê que tá vindo. Então, a gente tinha a pretensão, assim, de eu ter o parto aqui no Brasil e depois ir para lá visitar o Felipe com o bebê já com 2 ou 3 meses, mas as coisas mudaram e fluíram assim de verdade numa rapidez que a gente ficou surpreso, né? Porque a gente fez o que deveria fazer, mas a rapidez de como as coisas se resolveram foi realmente impressionante e uma coisa foi dando certo atrás da outra. Então vai ser um momento bem especial.
O parto, ele é um momento especial para nós, para o bebê, para Eloá, né? Para a família toda estar ali junto. Faz muito mais sentido nós estarmos próximos na hora do parto. Então, tudo deu certo. E agora que a gente tem o passaporte na mão, é que a gente vai comprar realmente a passagem para ir para os Estados Unidos. E aí eu vou avisando vocês também, porque agora sim já podemos dizer que batemos o martelo. E é isso, galera. Nossa, muito, muito, muito aliviada de que a gente resolveu aí 1 milhão de coisas em questão de segundos essa semana. Nós já estamos em casa, a Eloazinha já foi dormir. O computador está aqui, já vou ligar pro Felipe pra gente combinar certinho de comprar a passagem, o horário, o dia de ir, que horas que nós vamos sair, onde que nós vamos fazer escala. E também hoje eu já adiantei a mala do Felipinho, né? Caso a gente pegasse o passaporte ou sei lá, desse alguma coisa errada, eu já fui antecipando algumas coisas. A minha mala e a da Eloá, eu vou fazer mais próximo do dia da viagem, pra gente não ficar toda hora tendo que mexer na mala. Mas a do Felipinho já está pronta. Como a gente tem o enxoval dele completo, eu vou levar tudo que a gente tem do Felipinho para os Estados Unidos. Assim lá a gente não precisa se preocupar em comprar mais nada, porque o dele já está tudo em dia, tudo completinho. Então agora eu vou comprar as passagens. Vamos aqui conversar com o Felipe pra gente organizar a data da ida. Pedimos o que pro jantar, Freedom? Sushi. Peraí, que ele não tá sujo. E eu amo Hot Philadelphia, que é esse roll aqui. E aí veio nigiri de tilápia, nigiri de salmão, tilápia, sashimi e sashimi de salmão. E o Hot Philadelphia. Olha que delícia, vamos jantar, né? Ó, quem gosta de salmãozinho. Ah, essa Freedom é uma figura, gente. E esse daqui, ó, tá sendo o meu preferido do momento, que é o Hot Philadelphia. Vou colocar ele aqui no shoyu, no molho tarê e... delicioso, galera. Sushi é muito bom, né? Coloca aí nos comentários se você ama sushi. Nossa, eu e o Felipe amamos sushi. Vou fazer assim pra não pingar. Galera, o Felipão ainda está no trabalho. Aqui no Brasil são 2 horas a mais do que lá no Texas. Então ele está na correria, a gente nem se falou direito ainda em relação à passagem, mas já mandei pra ele o que eu achei. E aí depois a gente vai conversar melhor. Eu vou dar aquela geral, né, aqui em casa. Já coloquei o lixo pra fora, já limpei a caixinha da Freedom. E aí vou me organizar pro dia de amanhã, que amanhã eu também tenho bastante coisa pra fazer. Organização tanto da viagem, quanto da casa, quanto do dia, da rotina. E é isso, pessoal. Eu acho que eu vou ficando por aqui hoje nesse vídeo. Hoje foi um dia que a gente bateu muito papo. E eu achei bem legal, assim, falar pra vocês um pouquinho mais sobre essa parte específica do parto, que é um assunto que eu gosto muito, que eu estudo bastante. Eu tenho até um caderno só sobre parto, porque, tipo, eu anoto tudo, vejo muitos cursos, vejo muito conteúdo sobre isso, compro cursos sobre isso também, porque é muito gostoso aprender sempre um pouquinho mais, e a cada parto a gente vai aprendendo cada vez mais e vai se apaixonando cada vez mais por esse mundo. Deixem aí o seu like no vídeo, galera, o seu like ajuda muito a apoiar o canal. Tem área de membros aqui no canal também para que você assista os vídeos com antecedência, mas de qualquer forma todos os vídeos são liberados para o público geral e aí os membros assistem um pouquinho antes, né, pessoal? Então são formas de apoiar o canal, deixa aí aquele like top. Estou fazendo maratoninha de vlogs, pessoal, com vocês aqui pra, né, tipo, todo mundo se inteirar do que tá acontecendo. É bastante coisa, as coisas mudaram assim de uma hora pra outra, mas eu vou fazendo bastante vlog, maratoninha aí da semana. Chegando lá nos Estados Unidos também, vou mostrando tudo pra vocês, como que está a nossa chegada lá, como que vai ser nossa casa, como que vai ser nossa preparação, né, pro dia do parto. E aí depois, com a chegada do Felipinho, também continuamos aí nos vlogs das rotinas
Beleza, galera? Então, estou muito feliz de fazer esse tipo de vídeo para vocês. Estou bem contente, fazendo tudo com muito carinho. E tô gostando bastante, que os vídeos estão ficando bem legais. Hoje foi um dia mais corrido, né? Não foi um dia tão caseiro, mas vocês acompanharam a minha rotina do dia corrido também. E é assim vamos, galera. Um beijo para todos vocês. Se inscrevam no canal, sejam todos bem-vindos. Deixa o like, comentário e sejam bem-vindos à nossa família e à nossa casa, onde quer que estejamos. Beleza, galera? Então é isso. Fiquem todos com Deus e até mais.